De imediato, nós começamos citando aqui este episódio do meio da manhã em diante, um tremor de 3,6 pontos na escala Richter, que foi registrado às 9h30 da manhã de hoje, na margem continental aqui de Santa Catarina. Nós vamos daqui a pouco aprofundar o assunto, conversando com o professor João Carlos Rocha Grê, que é geólogo da Universidade Federal de Santa Catarina, e também com a nossa colega do Diário Catarinense, a Gabriele Duarte, que apurou esse assunto para o Jornal Diário Catarinense e também conversou com um especialista, mas aí da Universidade de São Paulo, e conseguiu nos trazer informações que, aliás, já estão publicadas no site do Diário Catarinense na internet, que dão conta de que este incidente aconteceu a 100 quilômetros da ilha de Santa Catarina, mais ao sul, numa linha imaginária com o sul da ilha. Se você olhar no mapa, você pode imaginar mais ou menos onde foi, e fez com que moradores aqui das regiões norte e sul, até de São João Batista e outras localidades, percebessem, sentissem esse problema aqui na região. Tem relatos até do continente, poucos, mas eventualmente alguém se manifesta dizendo que sentiu no continente. Eu conversei rapidamente com o professor Grê ainda há pouco, para combinar de fazer a entrevista com ele em instantes aqui na região da Grande Florianópolis sobre este assunto, e ele nos trouxe a informação de que esses 3,6 pontos são uma intensidade bastante baixa. Outros consideram até quase moderada, mas ainda isso insuficiente para causar danos. O secretário da Defesa Civil de Santa Catarina, Rodrigo Moratelli, está em contato conosco neste momento, porque até poucos instantes a Defesa Civil reunia alguns relatos, ligações que chegavam para o telefone 199, mas não havia ainda uma confirmação oficial deste evento por parte desse órgão aqui em Santa Catarina. Secretário Rodrigo Moratelli, obrigado pela gentileza da entrevista aqui conosco. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Já há confirmação oficial por parte da Defesa Civil da ocorrência desse incidente sismográfico? Nós temos vários relatos de ocorrências, que foram chegando a partir do momento que algumas pessoas sentiram, principalmente edificações mais altas, que são mais suscetíveis a sentir um abalo na estrutura, até porque o tremor ele está variando entre 3,4 e 3,6 pelas informações da UNB, da USP, e tecnicamente não foi gerado alerta para a população pelo sismógrafo nacional, até porque os tremores que geram danos que iniciam a poder gerar danos a edificações são acima de 5 graus na escala Richter. Uhum. Para que a população entenda um pouquinho, vamos tentar diminuir aí como a gente fala, o temor de alguma situação que possa estar ocorrendo no Estado. Uhum. Nós tivemos já uma análise, inclusive com os geólogos que a gente tem com a Secretaria, debatendo essa situação. Nós temos uma condição no Brasil que é privilegiada, nós estamos passando por dentro de uma placa tectônica, como assim chama, ela não tem uma cisão dentro do nosso país, ela fica mais dentro do oceano, certo? E dentro da análise dos geólogos, ele tem uma relação com o tremor de dias atrás, que ocorreu lá na costa oeste da América do Sul, entre a Bolívia e a Colômbia, Uhum. E ele vem mais de uma compressão das placas, uma acomodação das placas. Por isso que ele é um tremor de baixa intensidade, lá dentro do oceano, como você estava falando da sua reportagem, realmente, 100 quilômetros mais ou menos para dentro da mar, 30 quilômetros mais ou menos de profundidade, que é onde tem essa zona de tensão entre as placas, E o que a gente coloca é que a população pode estar tranquila, nós não temos nenhuma informação de efeitos secundários, como, por exemplo, vamos assim chamar de tsunami, mas não seria isso, O pessoal chama do maremoto, um volume de água que encontra a costa de baixa intensidade, até porque o tremor é bem de baixa intensidade. Então a gente só está verificando os relatos, verificando as edificações, aquelas por sinal forem nos solicitados alguma vistoria, mas nesse momento só o que temos mesmo são os relatos das pessoas. Então que a gente possa aí diminuir essa tensão com relação aos tremores e, obviamente, sempre que a gente está em alerta, a gente mantém alerta, manteve contato com o sismógrafo nacional para que se tivesse alguma situação de outras situações similares a essa, não tem nenhuma, não foi nos passado nenhum relato negativo, então
nós estamos bem tranquilos, porém observando, porque hoje a natureza sempre está nos impondo desafios que nós temos que estar prevendo e, obviamente, está tendo que guarnecer a população. Uma questão bastante recorrente, uma dúvida frequente que as pessoas têm sobre esse tipo de situação é se haveria como a Defesa Civil ou autoridades estudiosos aqui da região preverem esse tipo de movimentação. Me parece que nesse momento não, né? Não, porque é um temor de baixa intensidade, né? Então, o que acontece? Vai se dando indícios que você vai ter, né? E você tem também as condições geológicas, geofísicas do local que nos colocam numa situação de baixíssima recorrência, né? Então, isso são as situações que nós temos que ter como base que é o pessoal que faz a avaliação disso, que é o geólogo, utilizando o sismógrafo nacional e os sismógrafos das universidades, que são financiados pelo próprio governo, para que a gente possa emitir uma informação. Então, como não houve uma informação anterior e como as equipes também não nos colocarem em nenhuma situação de risco, a gente também não repassa a informação à população, porque ela não seria verdadeira e não seria atestada tecnicamente, né? E aí nós temos que considerar que às vezes a gente tem tremores isolados em um ou outro município, que nem são decorrentes de movimentação tectônica ou situações geológicas, né? Integradas. Então, tecnicamente, as situações que são, às vezes, ocasionadas por uma detonação de rocha, por alguma situação, ou até uma cravação de estaca, que as pessoas sentem uma edificação, um abalo, e que não tem relação nenhuma com tremor de terra, e sim uma situação realizada pelo próprio homem, né? Sim. Então, isso tem que saber afastar bem esse processo, mas com relação à questão de antecipação, se nós tivéssemos uma situação que nos colocasse em risco, pelo menos são os diálogos que a gente já teve, não nesse evento aqui, nós já tivemos eventos passados, eventos de terremotos na região de Jaraguaçu, Joinville, e a gente já definiu um diálogo com a UNB, com o Sismógrafo Nacional, do protocolo, se tivéssemos alguma situação sísmica que pudesse colocar a população em risco. E como essa situação não tem essa gravidade, não existe alerta emitido à população. Bom, só queria reforçar, o senhor falou aí da questão de sinais que podem aparecer, enfim, foi de baixa intensidade, não há motivo para alarde, as pessoas nesse momento devem ficar de olho em alguma condição especial dos locais que habitam, das casas, dos prédios, para eventualmente, se perceberem alguma alteração, acionar alguém de forma antecipada. Existe esse risco de que possa ter surgido algum tipo de rachadura, alguma coisa nesse sentido, pelas informações que o senhor já obteve, não? Muito bem, me parece que perdemos o contato com o secretário. Caiu a informação que o Luciano nos passa, é que caiu a ligação com o secretário da Defesa Civil aqui de Santa Catarina, Rodrigo Moratelli, ele que nos falava sobre esse tremor de 3,6 graus da escala Richter, pontos, enfim, foi registrado por volta de 9h30 da manhã de hoje, na margem continental de Santa Catarina. E a última pergunta que eu fiz, que a gente acabou não conseguindo responder, é justamente se as pessoas precisam observar o surgimento de alguma rachadura, alguma condição que tenha surgido por conta desse tremor. Secretário, voltando aqui o contato restabelecido, eu fiz uma última pergunta para o senhor e de forma muito objetiva sobre a necessidade das pessoas observarem se tem alguma rachadura que surgiu, alguma situação diferenciada nos imóveis que habitam. Eu sei que a intensidade é fraca, o senhor já conseguiu receber alguma informação se é necessário que as pessoas observem alguma situação anormal ou se o risco disso ter acontecido é muito baixo? O risco é muito baixo em razão da escala do tremor, né? Mas sempre a gente pede à população que observe as edificações, nem sempre só para a questão do terremoto, né? Às vezes nós temos as edificações que têm rachaduras, que apresentam algum sinal de anomalia estrutural e que são ocasionadas por deslizamento, movimentação da terra, né? Então esse é um cuidado que nós, população, temos que ter, porque a nossa segurança, a nossa vida está dentro de uma edificação e óbvio que se a gente observar sinais que alteram a condição anterior, por exemplo, ontem você tinha uma situação na sua casa, hoje começa a ter uma rachadura, uma calçada começa a ficar desnivelada, chame um técnico responsável, um engenheiro ou o técnico do Defesa Civil do município, através do telefone 199, para que a gente possa verificar e auxiliar você a dar uma informação se você tem que fazer alguma ação paliativa, se a edificação ela é segura, ou se tecnicamente nós temos que fazer uma ação, uma intervenção para ou inabilitar a ocupação ou fazer uma ação corretiva.
Muito obrigado, secretário Rodrigo Moratelli, pelas informações e pela entrevista aqui conosco no Direto da Redação. Bom dia, até mais. Bom dia a todos. A gente pede à população que siga os alertas oficiais através das mídias de governo, páginas da Defesa Civil de Santa Catarina e também pelo SMS encaminhando seu CEP do telefone 40199.